Olá, muito boa noite para você sintonizado na TV Kefas, a TV do Bom Pastor. Boa noite para você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, através do Facebook e YouTube. Então não se esqueça de curtir o link de transmissão e compartilhar com seus contatos a nossa live. É uma forma de levar a TV Kefas cada vez mais longe. Para nos acompanhar é muito fácil, estamos no canal 7.1 da TV aberta, no canal 2 da TV a cabo, através da nossa página no Facebook, você acompanha também toda a nossa programação ao vivo e através do nosso canal no YouTube, você se inscreve, ativa o sininho de notificação para sempre que iniciarmos uma transmissão ao vivo você ser notificado. Precisamos muito da sua ajuda, então colabore compartilhando os links da TV Kefas, acompanhando a nossa programação e também se tornando um colaborador do Instituto de Missionários Leigos. E no Kefas Entrevista de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre arquitetura residencial e arquitetura sacra. Para isso, nós estamos recebendo o Felipe Taloni, ele que é arquiteto e urbanista e membro da Comissão de Arquitetura e Arte Sacra da Diocese de Governador Valadares. Boa noite, Felipe, seja bem-vindo. Boa noite, é uma grande alegria estar aqui. Prazer é nosso, nós agradecemos desde já. Felipe, vamos começar falando então um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória de vida profissional e também sobre os seus trabalhos realizados. Sim, eu sou formado em arquitetura e urbanismo, né? E graças a Deus já faz alguns anos que eu já estou assim atuando dentro dessa área da construção civil. Eu trabalho tanto com projetos arquitetônicos, tanto também com a administração de obra, a construção. Eu digo assim, eu pego o sonho na cabeça do cliente e entrego para ele já na chave, né? A gente busca suprir ali todas as necessidades do processo construtivo. E desde quando você está nesse trabalho, Felipe? Desde quando começou essa carreira sua? Olha, quando eu saí da faculdade, me formei em 2017, eu tive ali um grande desafio. O desafio foi me inserir dentro do mercado de trabalho. A carreira na arquitetura, ela é assim, a entrada ela é muito difícil, porque a gente ainda não tem um nome construído. As oportunidades, elas são muito escassas, porque é um trabalho que depende muito de indicação. Então, para ter indicação, você tem que ter projetos prontos, obras prontas. E eu fui e comecei a trabalhar através, assim, na verdade, a trabalhar como motorista de aplicativo e fui fazendo provas de concurso pelo Brasil todo. Eu fazia provas tanto que envolvia arquitetura, quanto também outras carreiras. Mas houve um determinado momento em que, em uma conversa com um amigo, eu ali já trabalhando de madrugada, passando diversas dificuldades, e conversando com um amigo, ele falou assim, Felipe, eu tenho certeza que na sua faculdade você estudou muito, você está aí batendo cabeça, viaja para Santa Catarina, faz prova, vai para outro estado, faz outra prova ali, vai trabalhar na sua área. Aí eu peguei aquilo ali como uma resposta assim, de Deus para mim. Imediatamente, abandonei o estudo para concurso e falei assim, vou trabalhar como arquiteto. Não tinha nem o computador, não tinha nada. Só a decisão. Falei, vou trabalhar. Falei com a minha esposa, o que você acha, né? A Ana Paula falou, olha, vamos então, se for para Deus, vai dar certo. Aí, eu tomei essa decisão, convidei uma amiga para iniciar uma parceria e no outro dia, uma pessoa me ligou me pedindo para fazer um projeto de uma área gourmet. Aí eu falei assim, não, eu faço, sem computador, sem nada. Só a força de vontade e a fé, né? Aí, isso numa sexta-feira. No domingo eu estava na missa, eu senti bem forte assim no meu coração, assim, ó, fala com o pároco que você é arquiteto. Aí cheguei diante dele e falei com ele assim, olha, Frei Geraldo, eu sou arquiteto, e a partir de janeiro eu vou começar a trabalhar dentro da minha área. E nós estávamos em outubro. Aí a partir de janeiro, se você precisar, estou à disposição. Ele falou assim, não, estou precisando agora, vai ali em Baguari que você vai projetar uma igreja para mim. Aí eu falei assim, que maravilha. Melhor forma de começar, já dentro de algo que eu gosto, que é um casamento da profissão com a religiosidade. Já é algo dentro da sua rotina, né? É verdade. Nós estamos aqui com a convidada, né? Nosso especial, apresente ela para a gente também. Isso aqui é a minha primogênita, né? Minha Mariana. Mariana está com 5 aninhos. Eu tenho a Mariana, o Pedro, com 2 anos, e o Bento,
está com 5 meses. Né? E graças... Isso mesmo. E pretende ter... Será que quer mais ter mais irmãozinhos aí, Mariana? O que você acha? Ah. Ela quer mais um irmãozinho. Todo dia a gente faz nossa oração de manhã, né? E assim, é muito bonitinho isso quando a gente vai criando essas rotinas com as crianças. A Mariana, volta e meia, ela chega e fala: ó, Papai do Céu, eu amo muito o Pedro, amo muito o Bento, mas eu também quero que o Senhor me dê uma Catarina ou uma Helena. Vamos ver, né, se o Papai do Céu vai atender o pedido. É, o pedido puro desse de criança, né? Felipe, vamos falar um pouquinho então sobre também agora os seus trabalhos pastorais. Você também é da Igreja Católica. Quais são os trabalhos pastorais que você realiza? Olha, eu iniciei na igreja assim muito novo. Eu agradeço muito a Deus por ter me dado esse presente. Meus pais me levaram para a igreja, eles eram da Pastoral Familiar, mais especificamente do SCC. Então eu acabei crescendo dentro dessas reuniões semanais e tudo mais. Tive contato com Renovação Carismática, participei do EAC e foi o EAC e esses grupos de jovens que realmente assim me despertou para essa conversão, essa vontade de amar a Deus através de algum tipo de serviço dentro da igreja. Eu já tive uma atuação assim, muito forte dentro da parte de grupos de jovens, mas a gente vai crescendo, né? A juventude vai ficando para trás, os cabelos brancos vão aparecendo na barba. Né? E hoje, eu, graças a Deus, sou muito feliz que eu atuo como ministro da palavra na Paróquia Santa Rita de Cássia. Também faço pregações aí em vários grupos de jovens na nossa diocese. Ah, que bacana. Felipe, e você é arquiteto, urbanista, faz um trabalho de administração de obras, como você mesmo já disse, e você também tem um escritório de arquitetura. Fala um pouco para a gente sobre esses trabalhos que você realiza dentro da sua profissão. Sim. Eu iniciei como o escritório de arquitetura somente, mas eu percebi que hoje nós temos uma dificuldade muito grande de execução, sabe? Em diversas formas. Para você fazer um projeto de uma cozinha para alguém, você tem dificuldade porque a gente tem aí altos preços na execução, dificuldade com relação à agenda. E os meus clientes eles começaram a me pedir para montar uma equipe de execução. Então, quando eu pego, por exemplo, uma residência, ali mesmo, eu já desenvolvo o projeto e também cuido de toda a parte administrativa de obra. O cliente só precisa de ficar preocupado com os repasses financeiros periódicos, mas ali a gente já tem o controle de tudo. É tudo bem catalogado, até mesmo se ele estiver fora do país não há problema. A gente pega, desenvolve o projeto, coloca a equipe de execução, cuida de tudo e no final de todo o processo ele ainda tem o controle de onde foi cada centavo investido na obra. É uma forma de até mesmo de longe ele poder estar mais próximo da construção, né? Não chegar aqui no Brasil e acabar assim, vendo a casa como algo estranho, não, ele acaba participando de certa forma do processo construtivo. Quando a obra é uma obra maior, uma obra de mais expressão, eu também tenho alguns parceiros muito bons que me auxiliam aí com relação à execução, né? Tem pessoas aí que só focadas na execução de obra para estar desenvolvendo, tocando esses projetos maiores. Que a gente também não dá conta de fazer tudo, né? A verdade é que eu descobri que nessa área da construção civil, o que faz a diferença é você ter bons parceiros. Deus, ele tem me ajudado muito nisso. Com certeza os parceiros estão ali para te auxiliar também, para que tudo corra da melhor forma possível, né, Felipe? Felipe, você, falando agora sobre arquitetura, né, eu gostaria que você explicasse para a gente então, o que é arquitetura residencial e quais são os estilos mais utilizados. Olha, hoje nós estamos tendo assim, um boom de uma arquitetura que nós chamamos de arquitetura contemporânea, pois ainda assim esse estilo está tomando um rosto, está sendo mais desenvolvido. Hoje a gente tem mais utilização de materiais como vidro, como formas mais retas, voltando um pouco, pegando inspirações no modernismo, inspirações também no minimalismo. E hoje a gente tem esse desenvolvimento da arquitetura contemporânea, mas
como eu já comentei anteriormente, o modernismo e o minimalismo, eles ainda atuam de forma muito forte. Aos poucos, nós estamos deixando para trás essa arquitetura mais colonial e estamos embarcando nesse novo tipo de arquitetura, onde os processos eles são um pouco mais simples de ser executados. Você pode perceber que hoje você vai fazer uma casa, ela tem aquelas linhas mais retas, são até um pouco mais parecidas, mas você não vê tantos adornos, tantos detalhes. A fachada ela tem ficado cada vez mais sóbria, né? Mas é por influência dessa questão do minimalismo mesmo, de você ter o suficiente ali para viver sem muitos acessórios e tudo mais. Aí essa filosofia ela tem entrado muito forte dentro do campo da arquitetura. Então são estruturas mais neutras, estruturas mais simples, né? Exatamente. Elas são mais neutras, mas ao mesmo tempo são mais robustas. Você vê a casa, ela é maior, ela é mais imponente, mas os detalhes eles são mais sutis. A ideia é que a casa ela transcenda ao tempo e ela fique assim, ela acaba assim, você faz a casa para não ter que ficar reformando ela muitas vezes, né? Então a gente está tentando buscar uma arquitetura mais perene. Felipe, vamos entender um pouquinho agora então a diferença entre a arquitetura residencial e a arquitetura sacra, que também é uma das suas especialidades, né? A grande diferença é que assim, a arquitetura residencial, quando você vai fazer uma arquitetura para sua casa, você pode utilizar diversos estilos, né? Você pode escolher um estilo que tem mais a sua cara. Por exemplo, a semana passada eu fiz uma arquitetura mais voltada para um alto padrão. Já no mês passado, um neoclássico, que é uma casa que parece mais um palácio, algo assim. Então, vai muito assim de gosto, né? Já a arquitetura da arquitetura sacra, ela não tem que ser assim expresso um gosto pessoal do pároco ou um gosto pessoal da comunidade. Mas não, a gente tem uma orientação da igreja que nos diz que a arquitetura ela precisa ser um registro histórico do seu tempo. Então, por exemplo, não dá hoje para a gente construir uma catedral gótica. Por mais que eu ache a coisa mais linda do mundo, né? Eu acho assim, sou apaixonado com a nossa história da igreja, com toda a vontade, gente, não falta. O que falta mesmo é assim, mão de obra para fazer tudo aquilo. É muito custo. A gente vê que as nossas igrejas hoje, elas têm que ser construídas assim através de campanhas de doação, sabe? É tudo muito complicado. A gente tem processos construtivos mais modernos? Em parte sim, mas o grosso mesmo é feito desde que o mundo é mundo, a construção é feita dessa forma. E a gente encontra esse tipo de dificuldade. O que não pode ser algo que assim, foge da linha é a gente ir muito por esse estilo do minimalismo, que é a arquitetura assim, das casas, e tentar colocar na igreja. Por quê? Porque senão a gente vai ter só salões vazios, sem símbolo nenhum, sem expressão religiosa nenhuma. E isso não pode acontecer na arquitetura. Então, você pode perceber que é um desafio muito grande fazer uma igreja, porque você tem que usar os materiais de hoje, deixar ela com a cara da atualidade, não ficar assim com um saudosismo, uma coisa assim muito antiga, né? Mas ao mesmo tempo também não pode ser um salão. Você tem que trazer as simbologias e aonde vem a grande diferença que eu faço assim. Eu faço um profundo estudo da paróquia, do padroeiro, seleciono simbologias e tudo mais, porque quando alguém vai para entrar numa igreja, ele precisa sentir que ele está num espaço diferente. Ele precisa sentir através, assim, até mesmo de forma subliminar, essas simbologias, elas vão nos comunicando coisas relacionadas a Deus, sentimentos e vontade de oração. Então é algo também que requer muita criatividade da sua parte, né, Felipe? Demais da conta. Olha, tem vários tipos, várias formas de você ser arquiteto. Você pode ser arquiteto que gosta de fazer 3D, que é pegar o projeto, modelar ele para a gente ver como vai ficar. Você pode ser arquiteto para mexer só com planta
E tem a forma que eu acredito que é a mais difícil e a que eu mais gosto, que é dom, né? É a questão do processo criativo, né? Você criar, você desenvolver tudo isso, né? Eu até falo que eu busco muito na fonte, né? Busco muito assim em Deus essa inspiração para romper essa dificuldade. Porque se Deus é o criador de tudo, então Ele vai me ajudar com relação à criatividade. E graças a Deus, assim, o que eu me dou melhor na arquitetura é essa parte de criação. Felipe, nós vamos fazer um breve intervalo. O Quer Fazer Entrevista vai a um breve intervalo. Não saia daí porque o Felipe continua aqui conosco. No próximo bloco vamos continuar falando sobre arquitetura sacra. Na evangelização e nos sacramentos, a Igreja alimenta a vida espiritual do povo de Deus. Na caridade, promove a vida com assistência material aos pobres e necessitados. É nosso dízimo transformado em vida. É a porção de vida ofertada no dízimo que nos dá a alegria da participação. É essa alegria que deve motivar-nos a contribuir para que o milagre aconteça, fazendo o que Jesus nos pede: enchei as talhas de água. Seja você também um dizimista. Se conhecêssemos o valor do santo sacrifício da missa, que zelo não teríamos em assistir a ela? Cada hóstia consagrada é feita para se consumir de amor em um coração humano. Santa Missa, todas as segundas-feiras, às 7h da noite, aqui pela TV Kefas, a TV do Bom Pastor. Estamos de volta com o Quer Fazer Entrevista e no programa de hoje estamos conhecendo um pouco mais sobre arquitetura residencial e arquitetura sacra. Para isso estamos recebendo o Felipe Taloni, ele que é arquiteto e urbanista e membro da Comissão de Arquitetura e Arte Sacra da Diocese de Governador Valadares. Felipe, dando continuidade aqui então ao nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho agora então como que surgiu a arquitetura sacra. A arquitetura sacra, ela nasce assim de forma assim mais oficial, né? Depois de que a igreja ela foi criando assim, ela foi se institucionalizando, né? Mas a arquitetura religiosa, ela existe desde o momento em que o ser humano ele quis dar uma resposta a essa busca de Deus que ele tinha dentro do seu coração. Então, você pode perceber que no Primeiro Testamento nós temos ali inúmeras expressões de arquitetura. A gente fica assim, às vezes, mais preso na construção do templo de Salomão, mas quando, por exemplo, ali as pessoas, Abraão, etc., eles iam e edificavam um altar para fazer ali o sacrifício, para fazer suas orações, para ser um local sagrado, aquilo ali já era arquitetura. A gente já tinha ali, de certa forma, um design de interiores para preparação do ambiente. A gente tinha ali um pensamento nos processos para que aquele espaço ele se tornasse assim um local sagrado, um local de conexão com o divino. Então a gente foi percebendo na humanidade que era necessário que a gente tivesse locais para que a gente conseguisse se encontrar e também ali expressar de forma mais efetiva a nossa adoração, desenvolver cada vez mais a nossa intimidade. Eu falo que a arquitetura sacra ela é um instrumento da nossa humanidade para que nos auxilia no encontro com Deus. É claro que a gente consegue falar com Deus no silêncio do quarto com a porta fechada, né? Mas só de você estar num ambiente preparado para isso, a gente já percebe uma total diferença nessa conexão. Então é aquela questão da arquitetura sacra, a pessoa está dentro daquele ambiente, então tem um impacto na vida daquela pessoa que está ali dentro naquele momento, né? Exatamente, com certeza. Até a cor da tinta é pensada. Tudo é desenvolvido. Agora mesmo eu fiz 2 igrejas, né, o projeto de 2 igrejas,
e cada detalhe ele foi planejado. Até os detalhes da janela, o desnível para subir no presbitério, tudo isso é bem desenvolvido para que, de forma subliminar, ele venha e fale ao nosso coração. A gente entra num espaço e ali você já sente a grandiosidade de Deus. A iluminação, ela é pensada para que a gente possa também acalmar o nosso coração. Né? Quantas vezes a gente já chegou numa igreja, coração atribulado, chega ali e sente conforto. Aquilo é tudo feito de propósito. Aí a gente muitas vezes pode pensar assim, então não tem a mágica. Claro que tem, a mágica está na construção, está no desenvolvimento, porque tudo foi feito por Deus. Né? Então, todas essas técnicas que nos auxiliam a ter um espaço mais bem projetado, mais acolhedor, um espaço que nos ajuda a rezar, tudo isso é inspiração de Deus, é inspiração do alto. Né? Então, eu acho que assim, é um bem da humanidade, sabe? A gente, é algo que já está assim, tão assim, enraizado em nós que nunca vai morrer. Felipe, quais são os tipos de arquitetura mais utilizados nas igrejas? Olha, então, nas igrejas, nós temos assim uma expressão muito forte de inspirações de outros estilos, né? De estilos de tempos anteriores. Por exemplo, no gótico, nós temos ali hoje vitrais. Os vitrais, eles são inspirados na arquitetura gótica. Hoje a gente acha até muito lindo, mas o interessante e uma curiosidade é que o termo gótico, ele é um termo depreciativo. Na época, as pessoas olhavam as igrejas e não achavam assim tão belas quanto hoje nós achamos. E quando a gente fala assim gótico, eles falavam na época assim, é algo feito pelos godos, ou seja, por pessoas bárbaras, sabe? Então, antes era visto de forma depreciativa, hoje não, hoje é visto já com muito valor. Essa questão assim da penumbra, da entrada de luz. Nós temos também muita inspiração na arquitetura românica, que a gente olha, por exemplo, as nossas catedrais, a catedral mesmo da nossa cidade, ela tem essa inspiração. Você olha a igreja, ela parece um forte, parece um castelo, né? A casa do rei, né? Então, a gente tem muito disso. E a polêmica que a gente tem hoje é, como eu comentei no bloco anterior, é que também temos visto muita coisa saindo mais voltada para o minimalismo e para o modernismo. A polêmica maior é porque tanto o minimalismo e o modernismo são estilos arquitetônicos que foram desenvolvidos fora da igreja, por pessoas assim, que, de certa forma, não tinham tanta fé, então não conheciam essas simbologias todas e tudo mais. Então, hoje você vai encontrar ali 3 tipos de igreja. Você vai encontrar igrejas que buscam demais no passado, lá no românico, lá no gótico, e podem até assim fugir um pouco da linha. Igrejas que buscam inspiração assim, demais nessa área do modernismo, do minimalismo, nas residências, teatros, e também acabam que você pode achar situações que fogem um pouco da linha também, e há os tipos de arquiteto como eu, que vivem esse dilema de tentar pegar um pouco do que a gente tem de atual e fazer um casamento com o que nós temos de tradição. Aí, para desenvolver um estilo que vai dar o nome desse período que nós estamos vivendo. Então, assim, é uma grande responsabilidade, na verdade, né? Porque a gente, quando projeta uma igreja, nós estamos dizendo aí para as próximas gerações qual é a cara do estilo que está acontecendo hoje. Né? Então, o que está acontecendo hoje, ele está sendo criado ainda. Né? Então, é uma grande responsabilidade. Exato. São muitos detalhes também, não é, Felipe? São muitos detalhes. Como a gente estava comentando nos bastidores, então a gente tem que entender desde doutrina da igreja, desde pontos da nossa tradição, quanto também de coloração, de técnicas construtivas,
é uma infinidade, na verdade é um universo essa profissão. Então agora vamos falar um pouquinho da sua criatividade, da sua criação. Como que é o processo de criação, de onde vem a sua inspiração, Felipe? Olha, na prática eu faço assim. Se for para fazer um projeto de uma casa, ou projeto de uma igreja, uma catedral, algo assim, não tem diferença. Eu, depois de pegar todo o programa que nós chamamos na arquitetura, que é o que é necessário de ter, se é 3/4, se a igreja ela precisa de uma cozinha, uma área para confissões, algo assim, a gente desenvolve todo o programa, eu pego o programa através de uma entrevista, e aí quando eu vou para criar, então eu vou em caneta, papel, e eu faço minha oração. Eu tento me conectar a Deus, ao Espírito Santo, para conseguir ter com Ele assim essa inspiração e conseguir pegar de Deus o que está no coração do meu cliente e também o que está no coração da comunidade. Uma coisa muito bacana que aconteceu comigo é que nessa igreja primeira que eu fiz, a de Baguari, a gente desenvolveu o projeto todo, fomos fazer a apresentação para toda a comunidade, que eu faço o projeto, depois vou lá e faço uma apresentação geral, apresento para o pároco primeiro, depois tudo ok, a gente passa para a comunidade inteira. Aí foi uma reunião, aquele tanto de gente da comunidade curiosa para saber o que ia acontecer com a igreja. Nossa, mas foi assim, foi uma experiência incrível. A gente acabou a apresentação e eu vi assim senhorinhas assim de 80 anos, 70 anos com lágrimas nos olhos, sabe? Aí uma pessoa chegou perto de mim e falou comigo assim: olha, Felipe, a gente agradece a Deus por você ter feito esse projeto, porque o Espírito Santo colocou no seu coração tudo que estava no nosso. E ali naquele momento eu olhei para essa pessoa, olhei para as pessoas assim felizes em ver esse sonho indo, iniciando, né? E eu tive a certeza, falei assim, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. É a sua criatividade, a sua criação gerando emoção nas pessoas. É verdade. E é muito bacana, Felipe, essa questão que você une o seu trabalho com algo que você já gosta, que é estar dentro da igreja, é estar nesse meio e buscar a criatividade na espiritualidade, o que é muito interessante também. É verdade, porque dessa forma, assim, antigamente os arquitetos, eles nem assinavam, sabe, os projetos. Sabe por que eles não assinavam? Eles não assinavam porque eles sabiam que tudo que estava sendo criado estava sendo feito por Deus. Então, o artista ele não colocava ali a sua assinatura porque ele dava glória a Deus, todas as glórias a Deus pela construção dessas igrejas, né? Então você pode perceber que nós temos igrejas aí milenares, coisas belíssimas que a gente não sabe quem projetou, mas sabe que foi inspiração de Deus. Inspiração de Deus que utilizou o homem para colocá-la em prática. Felipe, eu gostaria muito de agradecer a sua participação, tá? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e ter vindo aqui falar, explicar sobre esse trabalho tão importante, tão bacana. Eu fico muito feliz com a oportunidade, porque é algo que eu amo, né? A arquitetura, principalmente a arquitetura religiosa, e eu acho que nós precisamos conhecer um pouco mais de todos esses tesouros que nós temos na nossa fé, na nossa igreja. Muito obrigada, uma boa noite. O Kefas Entrevista chega ao fim, mas continue você ligado na programação da TV Kefas, a TV do Bom Pastor, e aproveite para se tornar um colaborador do Instituto de Missionários Leigos e nos ajudar nas nossas obras de evangelização. Uma boa noite para você e até o próximo programa.